Então a gente começa hoje o módulo sobre reencarnação. Nós vamos ter 2 ou 3 encontros. Uma vez passada a gente viu o perispírito e o mundo espiritual. Hoje a gente vai conversar um pouco qual é a visão dos espíritos codificadores, através do método de Allan Kardec, a respeito da reencarnação. Como o livro dos espíritos vê o fenômeno da reencarnação, a gente vai ver até que tem informações bastante avançadas, inclusive para a nossa época de hoje. O livro dos espíritos é atualíssimo a respeito disso. E a gente vai ver como funciona esse sistema da lei de causa e efeito no processo do projeto reencarnatório de um espírito. Como funciona esse projeto reencarnatório e o que são provas, o que são expiações. Qual a diferença de prova para expiação nesse método, nesse bojo que a doutrina espírita trouxe para a gente através do livro dos espíritos. Kardec começa sempre com perguntas muito inteligentes e muito básicas, né? Ele, como professor, ele sempre tinha uma visão que partia do geral para o particular. E é o método dele que eu procuro seguir nesse nosso estudo. O objetivo ou os objetivos da reencarnação. Exatamente essa a pergunta de Kardec que abre o assunto reencarnação no livro dos Espíritos. E os Espíritos respondem somente isso: expiação, melhora progressiva da humanidade. Ou seja, dentro da temática expiação, que é muito mais do que sofrer, aliás, expiação não é sofrer, é reeducar-se perante a lei divina, é o que a gente vai ver hoje, melhora progressiva. Mas essa evolução não pode ser feita no mundo espiritual? Em parte sim, em parte não. Nós estudamos, nos preparamos entre uma vida e outra, naquele estado de erraticidade que nós debatemos na aula passada, onde o espírito se prepara para uma próxima vida no mundo espiritual, e a gente vem testar aqui o que a gente aprendeu, ou estudou, ou pesquisou no mundo espiritual a respeito das nossas chances evolutivas. Então, Kardec queria deixar bem claro qual o objetivo, qual a finalidade da reencarnação. Então, eles respondem de uma forma magistral que é a melhora progressiva para a humanidade. E ainda que uma pessoa não tenha aproveitado todas as oportunidades reencarnatórias que era possível, mesmo assim ela não perde todo o esforço daquela oportunidade reencarnatória. Algo de bom sempre fica por uma oportunidade futura, né? Ainda que ela tenha cometido os piores despauterios, ainda que ela tenha se suicidado, ainda que ela tenha assassinado alguém, sempre fica a lição para o futuro, para esse espírito voltar mais fortalecido, para ele passar por expiações, ou ser provado ou testado em oportunidades futuras no corpo físico. Então é uma visão, que a gente sintetize tudo isso que eu falei, é uma visão otimista da evolução. Kardec sempre buscava esse lado, claro, do consolo, esse lado do afago, do afeto, mas sempre buscava também o lado do conhecimento. Porque a doutrina espírita autoliberta o ser humano, ela ajuda com que o ser humano se autoliberte através do conhecimento desses mecanismos que regem a vida, tanto no mundo material quanto no mundo espiritual. E a reencarnação é o termômetro dessa balança, desse processo. É através da reencarnação que um espírito testa realmente quais são as tendências boas e quais são as tendências ruins que ele tem e precisa trabalhar, e as boas, é claro, cada vez melhorá-las mais. Então, visto o objetivo da reencarnação, a reencarnação é um processo justo?
pergunta Allan Kardec, qual a justiça da reencarnação? Ela é para todo mundo? Dizem os espíritos que sim. Ainda que eu precise, ou outras pessoas precisem de mais reencarnações do que outras, para se chegar ao processo de espírito puro, como nós vimos na escala espírita 2 aulas atrás, ainda que o meu número de reencarnações possa ser reduzido ou ampliado em relação à necessidade de outras pessoas, todos nós precisamos passar por esse estágio no corpo físico. Não há espíritos que tenham evoluído sem contato com a reencarnação. Aí perguntando, mas e Jesus? Jesus não é exceção a nenhuma regra divina. Ele também passou pelo mesmo processo evolutivo do que qualquer um de nós passa e chegou ao estágio de espírito puro pelo próprio mérito dele e pelos esforços que ele fez diante do projeto evolutivo que foi traçado por ele mesmo através dos trilhões, quatrilhões de anos aí que ele veio evoluindo, ou mais ainda. Então, a reencarnação é um fenômeno justo, por quê? Porque, primeiro, ela é para todos. Não existem privilegiados que não precisem passar por esse processo. É lógico, se uns sabem mais, é porque tiveram mais oportunidades de estudar, são espíritos mais bem preparados, com mais experiência, ou souberam aproveitar melhor as oportunidades que lhes foi dada, tanto no mundo espiritual quanto nas provas ou expiações da vida física. E os que sabem menos, ou que amam menos, ou que têm um caráter pior, com certeza vão chegar ao mesmo estágio que os outros, só que vai demorar mais tempo, quando a gente viu na aula passada. O destino de todos nós é o mesmo. É a pureza espiritual e a felicidade. Isso a doutrina espírita deixa muito tranquilo. E são infinitas oportunidades. Já vi autores dizendo que, em média, nós precisamos de 150 reencarnações para se chegar a esse processo de pureza. Alguns precisam de menos, outros precisam de mais, mas a média é 150. Isso aí é ilusão. Isso aí não é verdade. Isso é uma informação que não é baseada em nenhum argumento espírita. Pode ser espiritualista, esotérico, nós não questionamos o tipo de avaliação que é feita dentro dessas informações. Mas dentro da doutrina espírita não existe um número de reencarnações fixo que vai levar um espírito a esse estágio de pureza. Isso vai depender muito da vontade e da perseverança individual. Kardec deixa isso muito claro no Livro dos Espíritos. Isso é um ponto muito importante. Aí a primeira questão que eu achei importante ler com todos vocês é a 133. Kardec pergunta assim: tem necessidade de encarnação os espíritos que desde o princípio seguiram o caminho do bem? Que aí nós precisamos fazer uma breve revisão daquilo que a gente já viu. A gente viu que há diferença em maldade e ignorância. Ignorância é fazer o mal sem conhecimento de que está lesando a si mesmo e aos outros. Maldade é premeditar o mal de alguém ou de si mesmo. Então, muitos espíritos que não são maus, que nunca trilharam o caminho dessa maldade, e eu acho até muito difícil que isso tenha acontecido no processo evolutivo de alguém, porque o orgulho e o egoísmo é uma base da primeira fase evolutiva do espírito quando chega nessa fase humana, mas ainda que teoricamente alguém não tenha passado pela fileira da maldade no processo evolutivo, com certeza da ignorância ninguém escapou. Mas não é ignorância como termo pejorativo, como ofensa, é ignorância do não saber. Então, essa prova da vida material também é importante para o espírito também treinar as suas aquisições intelectuais. Não somente as morais, principalmente a busca dessa ética, mas também
existem leis que são peculiares ao mundo material. Então o espírito precisa também ver até que ponto que ele já consegue interpretar essas leis dentro dele. Aí os espíritos respondem: todos são criados simples e ignorantes, e se instruem nas lutas e tribulações da vida material, da vida corporal. Deus, que é justo, não podia fazer felizes a uns sem fadigas e trabalhos, consequentemente sem mérito. Existe uma coisa que a gente precisa ter muito cuidado, principalmente quando nós falamos em oração. O fato de eu orar por uma pessoa, de eu hipoteticamente ser um espírito superior e ter alguém como meu pupilo, como meu protegido espiritual, não quer dizer que essa pessoa não tenha que passar pelas provas e expiações decorrentes do mau uso do livre-arbítrio dela. Então os bons espíritos só conseguem interceder por aqueles que eles amam se realmente há a contrapartida da sintonia dessa pessoa que está sendo protegida. Porque se não haveriam proteções, Deus seria um mercador de influências. Ou seja, ele deixaria que alguns sofressem porque não têm protetores ao nível de outros que já têm espíritos muito maiores envolvidos em seu processo evolutivo, né? Então, o que os espíritos quiseram dizer com essa questão 133? Não existem privilégios no processo evolutivo. A lei de causa e efeito é para todos. O fato de algo, de alguma circunstância, de alguma ação, não quer dizer absolutamente nada. A intenção é tudo. A intenção com a qual nós agimos é tudo. E o Livro dos Espíritos é muito claro nesse sentido. E a intenção é o que mais conta no projeto reencarnatório. Uma das primeiras perguntas que é feita para o espírito reencarnante, isso quando ele tem condições e lucidez para participar do projeto reencarnatório dele, é a seguinte pergunta: qual a sua intenção ao querer voltar para o corpo físico? Que há espíritos que querem voltar apenas para sentirem as sensações da matéria novamente, para saciarem aqueles desejos que não podem ser saciados no mundo espiritual. Que há espíritos que encarnam-se. E acredito, nós vamos ler hoje ainda, segundo o próprio Livro dos Espíritos, há esses espíritos que encarnam-se só para isso. E há vidas que não produzem absolutamente nada em termos de evolução moral para o espírito. Daqui a pouco a gente reafirma esse pensamento, que não é meu, é do Livro dos Espíritos, numa questão que eu separei. Bom, vamos andando. Tem uma outra questão que eu achei importante dentro desse assunto ainda. Kardec faz a seguinte colocação: não podemos espíritos aperfeiçoar-se a não ser por meio das tribulações da existência corpórea? Segue-se que a vida material seja uma espécie de crisol ou de depurador, por onde tem que passar todos os seres do mundo espírita para alcançarem a perfeição? Sim, é exatamente isso. Eles se melhoram nessas provas, evitando o mal e praticando o bem. Porém, somente ao cabo de mais ou menos longo tempo, conforme os esforços que empreguem, somente após muitas encarnações ou depurações sucessivas, atingem a finalidade para que tendem. Isso é uma coisa que o Livro dos Espíritos se preocupou muito. Os Espíritos se preocuparam muito com a ética, com a moral de fachada, que geralmente, isso eles chamam a atenção em várias questões no Livro dos Espíritos. Geralmente esse vício de santificação é forjado em comportamentos artificiais.
ou na vida no templo religioso, ou na sociedade como um todo. Isso aí, segundo alguns espíritos, como Hamed, por exemplo, é o pior tóxico que existe na evolução de um espírito. É um comportamento artificial para atender às aparências da sociedade. A gente vai abordar essa questão ainda hoje com o Livro dos Espíritos. Então fica aí a certeza que a reencarnação é uma necessidade para todos, é um dever de todos os espíritos, quer estejam encarnados nesse momento ou não, e que não existe absolutamente facilidades ou punições divinas para aqueles que erraram. O que existe é apenas educação perante as leis divinas. Ai de nós, se Deus nos punisse. Né? Seguindo então o nosso roteiro, essa questão é muito importante. Eu separei até uma questão do Livro dos Espíritos. Vocês sabem o que é procrastinar? Procrastinar significa você, como se diz no português popular, coloquial, empurrar com a barriga. Ah, mas eu posso fazer isso, eu faço hoje, mas não fiz. Ah, eu vou deixar para fazer amanhã, mas não faz. Daqui a uma semana não fez, daqui a um mês não fez, daqui a um ano não fez, vai desencarnar e continua não tendo feito. Isso é procrastinar. É você empurrar para depois o que já pode ser feito agora. Aí Kardec, que é muito inteligente, fez essa pergunta aos espíritos, porque muitos acusam o espiritismo, ou melhor, a doutrina da reencarnação, de ser algo que corrompe o ser humano para deixar para depois. Ah, mas se eu não fizer agora, eu posso fazer na vida que vem. Se eu não fizer na vida que vem, eu sou um espírito imortal. Eu vou fazer daqui a 3 vidas, 4 vidas. É bem verdade que a gente não consegue dar conta de tudo numa vida só. A gente não vai compor um comportamento iluminado em uma só vida. Isso é um trabalho de várias vidas, como a gente viu na questão anterior. Mas a ansiedade também é um fator que interfere nessa crença que nós temos. De que forma? Allan Kardec pergunta: a possibilidade de se melhorar em outra existência não será de molde a fazer que certas pessoas perseverem no mau caminho, dominadas pela ideia de que poderão corrigir-se mais tarde? Ou seja, eu não sou imortal, se não corrigir agora, eu corrijo depois. Não é bem assim. Aquele que assim pensa, em nada crê, e a ideia de um castigo eterno não o refrearia mais do que qualquer outra, porque sua razão a repele, e semelhante ideia induz a incredulidade a respeito de tudo. Se unicamente, prestem atenção, se unicamente meios racionais se tivessem empregado para guiar os homens, e homens significa seres humanos, né? Não haveria tantos céticos. Por que há pessoas que negam a religião e são inteligentíssimas? Porque simplesmente elas não podem concordar com os disparates, com as injustiças que são cometidas em nome de Jesus. Essa idade de que fora de uma religião não há salvação, de que você tem que ter uma religião para você se salvar, isso é uma ancestralidade religiosa, isso é uma doutrina super nociva. E que nós espíritas também temos que nos perguntar se a gente ainda não vive um pouco dessa nocividade de forma inconsciente. É uma visão crítica de O Livro dos Espíritos, porque esse é um estudo crítico. Será que a gente ainda vive com essa ideia de que a gente precisa ter um comportamento estereotipado que vai ser aceito pela sociedade para a gente conseguir esse processo? Ou o processo é de mim para comigo mesmo? O processo é eu estar bem com a minha consciência
independente das pessoas falam sobre o que nós somos ou deixamos de ser. Né? Então, são perguntas que o Livro dos Espíritos nos induzem indiretamente a fazermos. De fato, um espírito imperfeito poderá, durante a vida corporal, pensar como dizes, mas liberto que se veja da matéria, pensará de outro modo, pois logo verificará que fez cálculo errado, e então, sentimento oposto a esse, trará ele para a sua nova existência. Ou seja, o Livro dos Espíritos está afirmando: nós pensamos diferente quando estamos desencarnados. Ah, mas há desencarnados que continuam viciados no mundo espiritual. Há desencarnados que continuam espalhando a maledicência, a fofoca, a destruição. Há os que continuam usando os métodos violentos no mundo espiritual. Porque o Livro dos Espíritos não generaliza o processo de vida no mundo espiritual, como a gente viu na aula passada. Ele fala em linhas gerais. Mas para muitos espíritos já há esse despertar, nem que seja através do sofrimento. Daí a importância enorme e didática daquele fenômeno que se conhece como morte, que é a perda do corpo físico apenas. Porque se nós não morrêssemos, não perdêssemos o corpo físico, até porque na aula que vem a gente vai ver a diferença entre morrer e desencarnar. Pode parecer a mesma coisa, mas é algo diferente. Uma é estágio da outra. Então, um espírito ele pensa diferente quando a própria lei de causa e efeito começa a fazer cargas na sua consciência. E a partir daí que ele vai, com o decorrer do tempo no mundo espiritual, se preparando para uma próxima vida, a partir daí que ele vai pensar nas suas prioridades. Qual vai ser a prioridade de um espírito que quer reencarnar-se para melhorar-se intimamente? Ele vai se preocupar com a cor dos olhos que vai ter? Ele vai se preocupar com a genética ser trabalhada a favor dele ter um corpo bonito? Ele ou ela, ambos os sexos, ele vai se preocupar com a posição social, com o poder que ele vai exercer durante a vida? Não, até porque ele sabe que isso aí depende 99% do livre-arbítrio do encarnado durante a vida física. Porque o que a gente chama de destino, Jung diz, na verdade, a maioria das vezes não passa de inconsciência. Porque o destino inflexível não existe, e a gente vai ver daqui a pouco no projeto reencarnatório. Nem tudo, ou melhor, quase nada, está tratado no mundo espiritual. Apenas as diretrizes gerais da reencarnação, que chegando aqui, nós vamos ser postos em toda a possibilidade possível de ter êxito, mas vai depender do nosso livre-arbítrio, vai depender da nossa perseverança, vai depender da nossa vontade em participar desse processo de autoconhecimento e reforma íntima. Só isso. Existem processos mágicos que vão trazer esse autoconhecimento para a gente, né? Bom, então não adianta deixar para depois o que já pode fazer agora. E também não adianta tentar fazer agora o que só pode ser feito a médio ou longo prazo. Porque isso acontece também. A gente querer dar conta tudo numa vida só, isso é um pensamento materialista. Né? E é um outro questionamento que a gente tem que fazer também. Eu, como reencarnacionista, tenho vivido como materialista? Porque pode existir. E é uma pergunta que um autor indiano fez, um doutor indiano chamado Shogyan Trungpa. Ele escreveu um livro chamado Além do Materialismo Espiritual. Mas como o materialismo pode ser algo espiritual? Porque muitas vezes nós temos crenças espiritualistas que desembocam no modo de vida materialista.
Como um exemplo, se eu ajudar a minha igreja com os 10% do dízimo, eu tenho um lugarzinho no céu. Isso é uma crença espiritualista baseada no modo de viver materialista. Porque eu estou tentando comprar a minha felicidade na vida futura. Agora, também pode acontecer nos arraiais espíritas, onde você pratica a filantropia, que pensamos ser a caridade, em busca de ter um quartinho lá em nosso lar. É a mesmíssima coisa pintada com verniz diferente. É a mesma coisa que se prega nas igrejas. Não estou querendo generalizar que o pensamento de todos que fazem filantropia seja esse. Graças a Deus não é. Mas muitos ainda permanecem com essa ancestralidade religiosa, pensando que se for bonzinho, se não contrariar ninguém, se não contrariar o sistema, vai ser feliz no mundo espiritual. Ledo engano que o Livro dos Espíritos desfaz de uma forma bastante tranquila. Então, há possibilidades de reencarnações. Tudo bem? Oi, boa noite, sejam bem-vindos. Há reencarnações que não tenham frutos para o espírito. Há reencarnações nas quais o espírito não tem o menor proveito, pelo menos presente, momentâneo, daquela vivência que ele teve naquele corpo físico. Parece estranho, mas existem. Ah, mas são reencarnações perdidas? Não. São experiências adquiridas, mas que não surtiram os frutos desejados para o espírito naquele projeto reencarnatório antes da volta ao corpo físico. Vamos ver se meu pensamento está exagerado ou o Livro dos Espíritos diz isso realmente. Vamos refletir sobre isso. Gente, isso aqui é o pensamento de Kardec, é um resumo do próprio Allan Kardec, não é dos espíritos desencarnados. É um resumo do próprio Allan Kardec na nota 191 da questão 191, quando ele diz o seguinte: assim como na vida do homem há dias que nenhum fruto produzem, na do espírito há existências corporais de que ele nenhum resultado colhe, porque não as soube aproveitar. E Kardec é taxativo. Não é que ele colha poucos resultados dessa vida. Ele não colhe nenhum resultado dessa vida. É diferente. É uma vida inócua para a evolução dele. Mas não foi tempo perdido, porque mesmo essas experiências frustradas servem como experiências para o futuro, na escolha ou na preparação de uma nova encarnação. Ah, mas foi tempo perdido? Não. Simplesmente foram oportunidades que foram perdidas. Mas não quer dizer que o espírito esteja condenado. Essa é uma visão antiquada de ver a doutrina espírita. Quer dizer que o espírito vai precisar trabalhar naquilo que ele foi leviano na vida anterior. Só isso. Então há sim reencarnações que não sofrem nenhum bem concreto para o espírito que reencarnou. Não? Ah, uma coisa muito importante. Se a reencarnação não surtiu o efeito que o espírito precisava, não quer dizer que ele vá evoluir. Não quer dizer, isso aí a gente já superou, mas eu volto a afirmar para aqueles que começam na doutrina espírita e que nos ouvem pela internet, que o espírito não volta a renascer como um animal. Ele não volta a renascer como um princípio inteligente. Tudo que nós conquistamos na evolução, a gente não perde. Ah, mas o suicida ele caiu na escala evolutiva, não caiu. O suicida, aliás, vou falar uma heresia que é baseada no Livro dos Espíritos. A gente vai ter oportunidade de debater sobre isso.
há homicidas que sofrem muito mais no mundo espiritual do que suicidas. Porque o suicida, além da oportunidade que ele está tirando de si mesmo, é bem verdade que ele não tem esse direito, que o nosso corpo é um empréstimo divino, mas a conversa não é bem por aí. É bem verdade que ele também interfere no processo de todas as pessoas que o amam, que estão à volta dele quando encarnadas, mas ele só está tirando a oportunidade dele. O homicida está tirando a oportunidade de alguém. Ele está delegando sobre o livre-arbítrio de alguém. Quando eu assassino alguém, que não seja por legítima defesa, a gente vai abordar essa questão de uma forma mais ampla, eu estou tirando o direito da pessoa viver, de ter suas provas e expiações. Então, em muitos casos, há muito mais atenuantes no suicídio, ainda que nós não possamos endossar nunca a ideia de suicídio para o espírito, do que nos homicidas. O que é pior? Por exemplo, um espírito encarnado que dá ordem para matar milhões de pessoas nas câmaras de gás, ou aquele que, por não suportar mais a vida, claro que por orgulho e egoísmo, ele dá um tiro na cabeça. Quem está pior perante a lei divina? Esse homicida, o genocida ou o suicida? Então são questões que a gente tem que refletir com carinho, né? Então não existe involução. Simplesmente o espírito vai parar naquele mesmo estágio evolutivo e depois vai continuar como qualquer outro. Ah, mas a voidização que o espírito André Luiz citou. Então André Luiz está doutrinariamente incorreto perante Allan Kardec. Não. Em nenhum momento André Luiz fala que quando o espírito perde a forma humana, ele está evoluindo. Ele simplesmente está voltando a processos primitivos da consciência dele. Mas não quer dizer que ele tenha virado um princípio inteligente não individualizado. Ele continua como espírito. E um dia vai ser recomposta a forma humana dele, ele vai continuar a evoluir. Simples. Então não há evolução. Há apenas uma estagnação evolutiva momentânea. É diferente, né? Outro item muito importante, que causa muita ilusão na cabeça tanto de homens quanto de mulheres, e principalmente das mulheres, é essa famigerada doutrina das almas gêmeas, que eu estou à busca da pessoa ideal que vai me completar durante a vida. Sabe aquele príncipe com barriga de tanquinho, né? Aquela coisa assim, de cabelos negros. Eu não sei descrever muito bem a beleza do homem, a não ser quando eu me olho no espelho, né? Mas, sabe aquela coisa do príncipe encantado que vai salvar a princesa da masmorra, e ela vai jogar as tranças, né, para ele subir pelo castelo e aquela coisa? Ou então ela vai esquecer o sapatinho de cristal e ele vai devolver no dia seguinte e vão ser felizes para sempre. Isso é resultado do que o catolicismo e o cristianismo dogmático inseriu no mundo ocidental durante milênios. E isso vem muito antes do cristianismo, quando havia o mito dos andrógenos na mitologia grega, né, nas tradições gregas, que diziam que as almas, duas almas complementares foram criadas separadas e se buscam pela eternidade até formarem uma só, né? E essa crença, psicologicamente falando, permanece até hoje. Agora, existem almas afins? Existem. Existem espíritos que se identificam muito um com o outro, né? Não são almas gêmeas. Porque eu nunca vi alma gêmea de uma pessoa feia, né? Eu nunca vi uma gêmea de uma mulher faltando 30 dentes, né, com a barriga inchada, careca. Eu nunca vi uma gêmea de uma mulher dessa. E nem de um homem, né, com barriga de máquina de lavagem, né, mais tanquinha, máquina de lavar, né, com unha encravada.
chega bêbado em casa e nunca vê alma gêmea de uma pessoa dessa. Então a alma gêmea está ligada muito ao conceito de estética do mundo ocidental, né? É uma coisa meio que manipuladora, meio não, totalmente manipuladora. Agora, as almas afins, claro que existem. Existem espíritos que se unem por identidade e já vêm se encontrando há várias vidas e vêm forjando um pensamento em comum, ainda que não perca a sua individualidade. E não quer dizer nem que sejam, não quer dizer que se encontrem num relacionamento, quer seja homossexual ou heterossexual, um relacionamento amoroso no mundo material. Almas afins, por exemplo, pode ser uma mãe com um filho, pode ser um irmão com uma irmã, pode ser um amigo com outro amigo, uma amiga com um amigo, ou vice-versa. Ou seja, os papéis sociais pouco importam para essas almas. O que importa é a identidade, a sintonia que há entre elas. Mas não é ninguém que tem o poder de me completar. Esse mito que existem pessoas que vão nos completar e nos vão trazer a felicidade, isso é um mito muito antigo que precisa ser superado. E uma das motivações de Allan Kardec nesse tema foi justamente desmistificar essa crença nas almas gêmeas, de uma forma bastante tranquila, mas direta, objetiva, concreta, incisiva. Olha o que Kardec pergunta: em que sentido se deve entender a palavra metade de que alguns espíritos se servem para designar os espíritos simpáticos? Aí os espíritos respondem: a expressão é inexata. Se um espírito fosse a metade de outro, separados os dois, estariam ambos incompletos. Simples, né? Ou seja, ninguém me completa, eu mesmo me autocompleto. Agora, as relações sociais não são importantes? Claro que são. Tanto que a lei de sociedade é um tópico que a gente vai estudar no futuro próximo. Viver em sociedade é uma arte, né? Ainda mais uma sociedade material que uma sociedade heterogênea. As sociedades espirituais é muito mais fácil viver, porque são espíritos de mais ou menos a mesma identidade, tanto ética quanto intelectual. Agora, a sociedade material é heterogênea, mistura-se espíritos de todas as hierarquias possíveis, né? Então, definitivamente, vamos desmistificar essa ideia de alma gêmea e vamos fazer por merecer, ou agora ou no futuro, principalmente, estarmos ao lado daqueles que, evolutivamente falando, nós amamos realmente. E há essa separação que é terapêutica. Mesmo numa vida, um morre primeiro, um desencarna primeiro, vai para uma outra dimensão e ficamos aqui. E nem espiritualmente podemos ter contato. Por quê? Porque eu não tenho sintonia para chegar até ela. Porque ele não tem sintonia para chegar até ela ou vice-versa. Mesmo no mundo espiritual, há espíritos que se procuram e não se acham. Isso é terapeuticamente bom. Até que o espírito desperte uma consciência maior e deixe de depender afetivamente dos outros. Isso é um desafio. Bom, e a família espiritual? Também é um outro assunto abordado nessa temática da reencarnação no Livro dos Espíritos. Nós temos uma família material, pai, mãe, tio, avô, não importa. E nós temos uma família espiritual que são esses espíritos afins. Nem sempre todos os membros da nossa família material fazem parte da nossa família espiritual. Porque muitas vezes nós temos como dever encarnarmos num ambiente hostil ou diferente, fora da nossa família espiritual, para desenvolvermos determinadas vertentes do nosso comportamento. E muitas vezes nós reencarnamos numa família hostil, mas sempre tem uma pessoa dentro daquela família que é a nossa referência. É aquela pessoa que nos traz para cima quando a gente está afundando.
É aquela pessoa que, no meio dos tiros, nós conseguimos ouvir o estalar do beijo no rosto que ela nos dá, né? Então são essas pessoas que reencarnam, muitas vezes com a missão de nos ajudar a passar pelas agruras da vida, nos ajudar a passar pelas dificuldades. E se nós não temos esse referencial, é porque nós estamos deslocados, muitas vezes, dessa família espiritual, ainda que momentaneamente falando. Mas não quer dizer que a gente não vai ter condições de voltar. Com certeza vamos, porque os espíritos evoluem individualmente, mas também evoluem coletivamente. Então, Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, chama a atenção para uma questão importantíssima. Os laços propostos pela reencarnação não destroem as relações familiares. Pelo contrário, eles as libertam. Por exemplo, uma mãe que acha que os filhos é propriedade dela. À luz da reencarnação, nós sabemos que essa mãe pode ser convidada a renascer como filha do filho que ela tem hoje. Ou essa mãe já pode ter sido um amor frustrado, sexualmente falando, daquele filho que não soube amá-la no passado, ou vice-versa, reciprocamente. Então os papéis sociais se invertem justamente para a gente treinar novas formas de amar. Uma coisa interessantíssima, eu sempre lembro do Evangelho de João, é que Jesus, segundo o pensamento dele no Evangelho de João, teria dito que ninguém é maior no reino dos céus do que aquele que dá a vida por um amigo. Então o amor mais sublime que existe na face do universo é a amizade. Porque a amizade sincera, ela é a base, é o alicerce de qualquer relacionamento. Relacionamento pai-filho, pai-filha, irmão-irmã, empregado-patrão, homem-mulher, não importa, de qualquer relacionamento. A primeira base que tem que existir é a amizade, é a confiança mútua e recíproca, né? Então, se não tiver isso, com certeza a família espiritual não existiria se não fosse pelas bases da amizade, da sintonia, da simpatia entre os espíritos. Essa simpatia se dá pelas tendências iguais, né? Tendências para o bem ou tendências para o mal, logicamente. Existem famílias espirituais que são encarregadas só de perturbar a vida dos outros, no mundo espiritual ou no mundo material. Existem espíritos que se reencarnam juntos para tentar bloquear o progresso humano. Estranho isso, né? A gente vai abordar isso mais para frente. Provas e expiações, né? Prova, livre-arbítrio. Você entra para uma escola, para uma universidade, para qualquer curso. Primeiro você estuda, primeiro você se prepara e vai fazer o teste. Você pode obter nota ou média suficiente ou não para passar nos testes ou para passar de ano, para ser promovido a um novo nível pedagógico, escolar. Você pode repetir de ano. Mesma coisa é a reencarnação. Enquanto nós não entendemos o que uma lição quer nos ensinar na vida, ela vai se repetir até que nós possamos entendê-la. Mas é assim? É assim. Não adianta tentar enganar Deus, mas eu sou tão bonzinho, eu dou comida aos pobres, eu dou minha roupa, eu faço oração. Não adianta tentar enganar Deus. A oração é muito importante, a preocupação com a filantropia também, mas na verdade o que importa mesmo é o que a gente sente. O que importa é o que está dentro de nós, não o que as pessoas dizem que está dentro de nós. Isso do Livro dos Espíritos é muito taxativo em várias questões, inclusive quando se fala em provas. Porque a prova é o seguinte: um espírito se candidata
a determinada situação que vai melhorá-lo em termos de ser humano, em termos éticos, para caminhos mais abrangentes em termos de consciência. Ou seja, ele vai se preparar para ser uma pessoa melhor. Aí o que o Espírito pede? Ele pede para ser rico ou ser pobre, mas isso não importa muito para o Espírito desencarnado. Por que não importa? Parece, loucura. Um espírito, entre isso, nós encarnados, entre renascermos na Suíça, em países ricos como Suécia, Alemanha e tantos outros, e renascermos na opulência, nas famílias tradicionais da monarquia desses países, etc., ou renascermos na favela da Rocinha, no complexo do Jacareí e tantos outros bolsões de miséria, aonde nós escolheríamos renascer? O pensamento de encarnados. Lógico que é na abastança. Tomar banho com aqueles sais, vestir aquelas roupas aquelas camisas de 100 mil reais, ter aqueles carros de 500 mil reais, ser badalado e tal, ser temido, ou renascer não tendo nem o que comer no café da manhã muitas vezes. Mas acreditem, há muitos espíritos que abusaram do poder e do dinheiro, porque uma coisa nesse mundo puxa a outra, e pedem para renascer num ambiente de pobreza. Porque ele não vê meio de novamente assumindo a riqueza, ter êxito diante daquela falha moral que ele continua patrocinando dentro de si mesmo. Então o que ele quer não é mais ser temido, não é mais ser adorado, idolatrado, endeusado. O que ele quer é se libertar daquele problema existencial que ele está vivendo. E a única forma é ele tomar um choque de realidade. É claro que esse choque tem seu preço. Existe um conflito entre a personalidade e a individualidade, e esse conflito é o que gera a depressão, que é a insatisfação do que eu sou agora do que eu era em outra vida, em termos de poder, dinheiro, beleza, etc, etc. São os valores que a gente cultiva aqui no mundo. Mas para os espíritos desencarnados, isso não é uma regra, mas para muitos deles, o que importa realmente é se livrar. E eles escolhem, muitas vezes, nascer no meio pobre, até porque ele sabe que lá ele vai poder ajudar. Grandes vultos da humanidade nasceram em ambientes de pobreza extrema. Vocês acham que Paulo Freire, por exemplo, ele nasceu de uma família rica? Vocês acham que Nelson Mandela nasceu numa família rica? Não quer dizer que um espírito que nasça na opulência não seja um espírito já de características superiores. Porque há muitas pessoas paupérrimas são extremamente orgulhosas, e pessoas riquíssimas que são extremamente humildes. Porque humildade ou orgulho não está na nossa posição social, está na nossa maneira de ver a vida, o que é muito diferente, Mas o espírito também pode escolher a prova do vício. A gente vai ter uma segunda parte, já vou abrir, tá hora. A prova do vício. Por exemplo, uma pessoa que foi drogada em outras vidas. Ele pode escolher nascer entre drogados, num ambiente extremamente similar às más tendências que ele ainda tem, justamente para testar, para ser provado, por isso é prova, se ele passa ou não, se ele resiste ou não a usar droga diante daquele ambiente de viciados. Ou ele pode escolher renascer no meio extremamente violento para ele conter a violência dele.
quando na verdade pensamos diferente. Não, eu vou renascer no lar equilibrado para conter minha violência. Às vezes, raramente, eu vou renascer no lar violento para conter minha violência. Será que eu estou obsediado falando isso ou o Livro dos Espíritos endossa a minha ideia? Como pode o Espírito desejar nascer entre gente de má vida? Ou seja, eles estão afirmando, o Espírito pede muitas vezes para renascer nesses ambientes hostis. Forçoso é que seja posto no meio onde possa sofrer a prova que pediu. Pois bem, é necessário que haja analogia. Para lutar contra o instinto do roubo, preciso é que se ache em contato com gente dada a prática de roubar. E assim é com a violência, com a sexolatria, e etc, e etc. Não? Questão 260. Uma coisa que nós podemos questionar. Mas que está escrito, está. Pelo menos no meu Livro dos Espíritos, eu não sei de você. Né? Outra coisa. Expiação. Expiação é sofrer? Não, mas o espírito foi muito malzinho na outra vida e agora ele vai nascer aleijadinho, vai nascer retardado, para pagar aquilo que ele fez com as outras pessoas na outra vida. Foi muito fofoqueiro, vai renascer sem língua. Né? Quanta gente sem língua renasceria na face da terra? Quanta gente sem braço, sem mão? Se fosse assim, eu não sei vocês, mas era muito difícil eu renascer perfeito nessa vida, com um corpo perfeito. Né? Então, expiação, gente. Vamos desmistificar aquela visão clássica de expiação, que aquilo é uma punição para o espírito, que ele está enclausurado no corpo físico, ele está em degredo moral. Isso é tudo muito bonito, mas é falso. Porque o espírito em expiação, ele conhece exatamente o estado em que ele está. Ele tem exatamente medida do sofrimento que ele está vivendo. Não, mas ele é retardado, ele não tem consciência de si. Não tem quando no corpo. Quando ele dorme e sai do corpo, ele tem. Querem a prova disso no Livro dos Espíritos? Pois é, eu separei uma questão aqui. A didática da doença físico-mental. Mas antes disso, então é fatalidade. Não é. Fatalidade seria se eu não tivesse agido errado e renascesse assim, por um capricho divino. É o determinismo gerado pela lei de causa e efeito. Por exemplo, existem fábricas com engrenagens. Eu sei que se eu botar a mão dentro daquela engrenagem, a engrenagem vai comer meu braço. Peguei e vou botar a mão ali. Vou ficar sem braço. É o efeito da causa gerada pelo mau livre-arbítrio. Espíritos que destroem o corpo espiritual deles vão renascer, sim, em corpos defeituosos, com limitações mentais seríssimas. Mas isso são processos gerados primordialmente pela culpa e pelo ódio. Existem outros fatores menos relevantes, mas a culpa e o ódio são responsáveis pelas expiações mais dolorosas para o espírito. E expiação é sinônimo de expurgo, você tirar algo dentro de você que está te fazendo mal. Isso é expiação. E a expiação pode acontecer no mundo espiritual também. A diferença da expiação no mundo espiritual é que nós não temos muitas vezes a noção do que está se passando conosco. Mas no mundo material o espírito tem. Ele se preparou para aquela vida. E se ele renasce obrigatoriamente com aquele defeito, é porque ele errou em várias vidas, continuamente, e não aproveitou as chances que lhe foi dada consecutivamente, insistentemente, pelo mundo espiritual superior, pelos engenheiros reencarnatórios, pelos governantes da lei de causa e efeito nesse mundo. Então, não aproveitou, vai
destruindo o corpo espiritual, vai deteriorando, até precisar passar pela expiação. Se não for teimoso, se não for renitente no bem, ele não vai precisar passar por expiações, vai precisar passar apenas por provas. Essa é a diferença. A expiação é imposição determinista. A prova é resultado do livre-arbítrio de cada um. Eu peço ou não para passar por ela. A expiação não tem escolha. Essa é a diferença, né? Então tá bom. Qual o objetivo? Que objetivo visa a providência, ou seja, Deus, né? Criando seres desgraçados, como os cretinos e os idiotas. Parece que Kardec está xingando os outros, mas não é não, tá, gente? Essas palavras viraram pejorativo de xingamento na nossa época, mas cretino e idiota era qualquer pessoa que tivesse um desvio ou distúrbio mental na época de Kardec. Tá? Essa explicação histórica a gente tem que fazer para que se entenda. Bom, os que habitam corpos de idiotas são espíritos sujeitos a uma punição. E punição aqui não é divina, é uma autopunição, né? O vocabulário dos espíritos muitas vezes era católico, porque a sociedade era católica naquela época. Sofrem por efeito do constrangimento que experimentam e da impossibilidade em que estão de se manifestarem mediante órgãos não desenvolvidos ou desmantelados. Vocês acreditam que Kardec conversou com um portador de deficiência mental encarnado? Durante o sono, ele saiu do corpo físico e foi até a sociedade parisiense conversar com Kardec de forma natural. E o espírito falou para Kardec que o grande sofrimento dele era saber que tinha que voltar para o corpo físico e não teria a mesma liberdade que tinha quando desdobrado do corpo físico durante o sono. Aí estava a expiação dele. Mas ele tinha plena certeza de o porquê que ele estava passando por aquilo e o para que ele estava passando por aquilo. Então não é punição, é simplesmente educação. Não? Então tá. A morte violenta, por exemplo. Há espíritos que têm que morrer de erupções vulcânicas. Há pessoas que têm que morrer de desastres violentos. Não vou ter tempo para entrar nesse assunto hoje, porque isso não é assunto de uma aula, é assunto de um seminário de no mínimo aí umas 4 horas de conversa, para a gente poder começar a entender o mecanismo de desencarnação coletiva. Mas há espíritos que já nascem com a atribuição de morrer de forma violenta. E graças a Deus a gente não lembra do projeto reencarnatório. Já pensou? Se eu soubesse que eu tenho que ser, eu tenho que morar numa determinada cidade que tem um vulcão por perto, e esse vulcão entra em erupção e eu viro, né, uma brasa, jamais iria para essa cidade, né? Jamais me aventuraria na vida. Então, graças a Deus, quando a gente reencarna, a gente vai ver que esse é um dos motivos de a gente esquecer o passado, quando a gente reencarna, né? Mas uma criança é um anjinho nada, aquilo é uma peste, muitas vezes, né? Aquilo é um espírito altamente devedor. Esse negócio de criança e anjinho é nada. Então, é um espírito que já tem virtudes e também tem defeitos. E muitas vezes é um espírito que, segundo o livro dos Espíritos, precisa apenas completar o tempo de vida que ele mesmo tirou dele na vida anterior e que agora foi dado a ele resgatar no corpo físico. Mas viveu só 4 anos de idade, só para nós. Mas para ele foi muito, foi bastante, para ele ou para ela, né? E ele volta para o mundo espiritual e vai se preparar para uma nova vida, vai reencarnar novamente. Só isso. Não é? É claro que dói muito. Você vê uma criança falecendo, você vê uma criança, como eu vi, morrer nas ferragens de um carro. Eu ajudei a tirar uma criança ainda viva de ferragens do carro porque é parte do meu trabalho. E eu vi essa criança morrer no colo do bombeiro. Uma barra de direção enfincada no peito dela.
Uma barra de direção, porque ela estava no colo do pai dela, quando o carro bateu. Né? Então, é triste. Para nós o espírito é bom, acreditem. Para esse espírito foi importante morrer dessa forma. Não vou poder entrar em detalhes, mas quem sabe em ocasião futura, numa próxima vida, a gente possa debater sobre isso. Né? Então tá bom, projeto reencarnatório para a gente terminar por hoje. O que é um projeto reencarnatório? O próprio nome já diz, é um projeto reencarnatório. Um projeto para nós reencarnarmos. Agora, todo mundo tem direito a projeto reencarnatório? Não. Simples assim. Porque simplesmente não tem o que projetar. Ele não quer reencarnar, e aí como é que faz? Que projeto que você faz com uma criança, ou melhor, com um adulto que entra para a faculdade e não quer estudar? Qual o projeto que ele tem na faculdade? Ele não gosta de estudar, ele não gosta de ler. Foi para a faculdade para quê? Ele não quer reencarnar. Ele não quer estar ali. Ele quer ficar no mundo espiritual. Ele não quer voltar. Então que projeto que vai ter uma figura dessa? Friamente falando, né? Reflitando. E o espírito às vezes tem uma consciência mais tão tacanha. Eu não estou falando de pessoas que já nascem em meios de pobreza, não, porque muitas vezes são espíritos altamente intelectualizados, são espíritos missionários que renascem nesses meios muitas vezes. Eu estou falando de espíritos que não têm ciência da vida após a morte, que não têm a mínima preocupação com o dia de amanhã. Então, para esses, não tem projeto reencarnatório. Ele vai reencarnar e muitas vezes automaticamente, inconscientemente. Tem espíritos que não são levados nem para colônias, como o nosso lar. Eles são tratados em postos de socorro na zona de trânsito, de lá mesmo já arrumam uma reencarnação para ele. Chulamente falando, pega ele e joga em qualquer corpo, qualquer um. Mas não tem escolha para ele, não tem, não merece, não precisa. A mente dele é tão diminuta que não cabe um projeto. Que volta a afirmar, essa não é uma questão social e nem racial. É uma questão individual, é do espírito, é dele ou dela. Não tem por que fazer um projeto para esse tipo de consciência. Não precisa. Quando na erraticidade, antes de começar a nova existência corporal, tem o espírito consciência e previsão do que lhe sucederá no curso da vida terrena, ele próprio escolhe o gênero de provas, porque há de passar, e nisso consiste o seu livre-arbítrio, quando ele tem condições de exercer o livre-arbítrio. Porque às vezes ele está enlouquecido. Como o espírito não portadores das faculdades mentais normais no mundo espiritual, vai ter condição de escolher alguma coisa para uma próxima encarnação. Não tem. Então não tem como escolher. Mas eu não pedi para nascer. Realmente não pediu, foi mandado, porque não teve mérito. Foi compulsório. Reencarnou-se não foi porque pediu, foi porque foi mandado. Né? Muitas vezes é assim. E há espíritos, como nós vimos na aula passada, que resistem enquanto podem ao projeto reencarnatório, a esse processo encarnatório, melhor dizendo. Ele não quer reencarnar, porque no mundo espiritual é muito melhor, acreditem, é mesmo. E é mesmo. Pretendo viver cada gota de vida no corpo físico, porque todo momento no corpo físico é importantíssimo. Mas soando a minha hora de voltar, pode ter a certeza que eu não troco meu lugar com ninguém na fila. Eu só vai dar eu na hora que eu estiver aqui. Não vou querer ficar um minuto a mais nesse corpo, mas vou querer viver intensamente todos os minutos que eu puder. Aí está a diferença de você ser apegado entre um oposto e você ser despojado de qualquer vontade de viver. Né? Então tá. Outra questão para a gente não parece natural que se escolham as provas menos dolorosas
É o que a gente viu. O espírito pensa diferente. No mundo espiritual, os valores são diferentes. Pode parecer dos avós encarnados, né? Ao espírito. Não. Logo que este se desliga da matéria, cessa toda ilusão. E outra passa a ser a sua maneira de pensar. Não generalizando, mas acontece com o tempo no mundo espiritual. O espírito vai se conscientizando da verdadeira situação evolutiva dele ou dela. Né? Então, tá bom. A escolha é relativa e depende da necessidade do reencarnante. Não existe fatalidade nessas escolhas morais. De que forma? Haverá fatalidade nos acontecimentos da vida, conforme o sentido que se dá a este vocábulo? Quer dizer, todos os acontecimentos são predeterminados e, neste caso, o que vem a ser o livre-arbítrio? A fatalidade existe unicamente pela escolha que o espírito fez ao encarnar, desta ou daquela prova para sofrer. Escolhendo-a, instituiu para si uma espécie de destino, que é a consequência mesmo da posição em que vem a achar-se colocado. Falo das provas físicas, pois pelo que toca às provas morais e às tentações, o espírito, conservando o livre-arbítrio quanto ao bem e ao mal, é sempre senhor de ceder ou de resistir. Ao vê-lo fraquejar ou fraquear, um bom espírito pode vir em auxílio, mas não pode influir sobre ele de maneira a dominar-lhe a vontade. Um espírito mau, isto é, inferior, mostrando-lhe, exagerando aos seus olhos um perigo físico, o poderá abalar e amedrontar. Nem por isso, entretanto, a vontade do espírito encarnado deixa de se conservar livre de quaisquer perigos. Não botem a culpa no obsessor pelo não sucesso na vida de vocês. A culpa não é dos obsessores. Aliás, ninguém tem culpa. Não existe culpa, existe a responsabilidade. Se um espírito consegue interferir nos meus pensamentos para o mal, é porque houve sintonia. Sintonia e tendências iguais. Porque senão ele não consegue, nenhum de nós. Né? Então não existe fatalidade, mas eu me programei para aos 30 anos me casar. Isso é uma grande besteira. Eu me programei para ver o Flamengo campeão aos 28 anos de idade. Isso é uma outra grande besteira. Né? Eu me programei para assumir a chefia de uma grande estatal, o cargo de diretor. Isso é uma grande besteira. Não existe esses pormenores no projeto reencarnatório. O que existe é a posição social escolhida e as dificuldades ou facilidades que eu vou ter em determinada prova. É só isso. Tudo o mais é resultante do meu livre-arbítrio. Tudo. Absolutamente tudo. É o que o Livro dos Espíritos diz na questão 851. A reprogramação reencarnatória enquanto encarnado. Gente, olha só o que o Livro dos Espíritos fala. A gente pode reprogramar a nossa vida a qualquer momento quando encarnados. E quando eu reli essa questão, não acreditei. Eu li 3 vezes, eu não estou lendo isso. O Livro dos Espíritos não está falando nada. É uma coisa que não se tem no movimento espírita nem na atualidade. Kardec já falava sobre isso no século XIX. Ou seja, você sai do corpo durante o sono físico, você entra em contato com as pessoas responsáveis pela sua encarnação e eles podem muitas vezes te ajudar a reprogramar a tua vida, a reprogramar as oportunidades que vão ser dadas ou não para você. Isso em qualquer ponto da nossa vida física. Olha o que o Livro dos Espíritos diz. Pode o espírito proceder às escolhas de suas provas enquanto encarnado? O desejo que então alimenta pode influir na escolha que venha a fazer, dependendo isso da intenção que o anime. Olha a intenção que eu falei. Dá-se, porém, que como espírito livre, quase sempre vê as coisas de modo diferente. O espírito por si só é quem faz a escolha. Entretanto, ainda uma vez o dizemos, possível lhe é fazê-la mesmo na vida material. Por isso que há sempre momentos em que
que o espírito se torna independente da matéria que lhe serve de habitação. Ou seja, uma das funções do nosso sono físico é reprogramar nossa vida material. Portanto, durmam bem. Tentem tornar cada vez mais sadio o sono físico, porque esse sono pode render frutos muito bons para aquele que realmente está interessado na mudança íntima. Há uma reprogramação durante o sono, quando os mentores vêm em sintonia no encarnado para isso. Tá? É o livro dos Espíritos que está dizendo, não sou eu. As escolhas errôneas dos reencarnantes. Gente, olha só, é só polêmica essa aula. O cara pode escolher errado e os mentores deixar ele escolher a vida dele de forma errada? Pode. Ele pode escolher uma prova que ele não é capaz de passar e os mentores vão deixar? Vão! Para ele aprender a não escolher mais do que ele pode. Será que eu estou exagerando? Será que eu estou obsediado falando isso? Será que tem um espírito ruim desvirtuando a doutrina espírita através de mim? Vamos ver nessa questão? Pode o espírito enganar-se quanto à eficiência da prova que escolheu? Ele escolheu errado, gente. Ele escolheu uma prova que está acima da capacidade dele. Pode escolher uma que esteja acima de suas forças e sucumbir. Pode também escolher alguma que nada lhe aproveite, como sucederá de buscar uma vida ociosa e inútil. Ele pode escolher isso. Mas então, voltando ao mundo dos espíritos, verifica que nada ganhou e pede outra que lhe faculte recuperar o tempo perdido. Ou vai ter outra oportunidade, não se sabe quando, porque a fila está grande para reencarnar. Aproveitem cada momento no corpo físico, está difícil voltar. Não está impossível. Mas esse espírito também não pode reprogramar essa escolha? Pode. Ele escolheu errado. Ele quer nascer numa família bem violenta, bem cascuda, bem insensível. Aí ele chega ali, ele não tem o afeto necessário que é dado à criança nas primeiras fases da vida dela, e ele vai se transformar no adolescente depressivo e vai querer se matar. Isso às vezes é culpa dele, responsabilidade dele que escolheu uma prova numa família que estava acima das forças dele suportar, dele ou dela. Mas não é problema dos mentores espirituais. Mas pode reprogramar. Pode. Os mentores vão tentar encaminhá-lo para novas vertentes dessa vida. Agora, ter sintonia para aceitar ou não essas sugestões dos mentores vai estar a cargo do encarnado. Aí é livre-arbítrio de cada um, tá? Mas pode acontecer sim essa reprogramação. A reprogramação, Marquinhos, ela sempre vai acontecer quando a gente permitir. Independente da nossa... Eu posso estar com 90 anos de idade. Eu posso reprogramar a minha vida. Entendeu? Tem pessoas que, pela utilidade que elas têm, elas vivem mais do que deveriam. Isso é um prêmio, muitas vezes, para a pessoa. Que ela vai ajudar outras pessoas. Não? Marcelo, posso fazer um pedido? Posso só terminar? Eu prometo, mais 30 segundos, a gente está no último tópico e eu abro para as perguntas, tá? Essa é para vocês refletirem em casa, tá? Pensem no que está acontecendo no mundo, nos Estados Unidos, no Estado Islâmico. Estou dando algumas colas para casa, para o dever de casa. Reflitam nessa questão aqui, ó. Espíritos primitivos podem reencarnar-se na civilização? Pensem nessa questão aqui, tá? Não vou dar o meu parecer, não. Virem-se, estudem sozinhos, tá? Poderá dar-se que espíritos vindos de um mundo inferior à Terra, ou de um povo muito atrasado, como os canibais, por exemplo, nasçam no seio de povos civilizados? Ele sai lá da Oceania, daquelas tribos primitivas.
e reencarne-se na Alemanha, na França. Isso pode acontecer? Vamos ver o que os espíritos respondem. Pode. Alguns há que se extraviam por quererem subir muito alto, mas nesse caso ficam deslocados no meio que nasceram, por estarem seus costumes e instintos em conflito com os dos outros homens. E é por isso que existem muitos psicopatas nesses países desenvolvidos. Essa questão aí do livro dos espíritos. O resto reflitam por vocês mesmos em casa. Tá bom? Vê se o livro dos espíritos está certo, vê se está errado, vê se passa no crivo da razão, vê se não passa. Por hoje é só, eu estou à disposição de vocês. Eu vou deixar o Otto fazer a pergunta.